Ele entrou gritando que Aparecida era idolatria, e a filha dele foi direto ao altar, tocou o manto e começou a chorar de um jeito que fez a igreja inteira parar de respirar. Eu estava lá, vi tudo, e até hoje, depois de 20 anos de sacerdócio, não encontrei explicação racional para o que aquela menina de 10 anos disse naquele dia. Mas não vou começar pelo fim. Vou começar pelo momento exato em que ouvi aquela voz pela primeira vez. Aquele sábado era um sábado especial na paróquia, embora a especialidade só tenha ficado completamente visível depois. Era o penúltimo sábado antes do 12 de outubro. Em Osasco, como em todas as cidades com paróquias dedicadas a Nossa Senhora, a semana que antecede o 12 de outubro tem uma qualidade específica. A devoção vai se adensando. As missas ficam mais cheias. Os oratórios de casa ficam mais visitados. Há algo no ar que não é só tradição, é memória viva sendo reativada. A paróquia Nossa Senhora da Conceição estava particularmente movimentada naquele sábado. Havíamos inaugurado na semana anterior uma novena especial em preparação para o 12 de outubro, e o número de pessoas que estava aparecendo às missas havia crescido. Havia famílias que eu não via há meses de volta nos bancos. Havia rostos novos que haviam chegado pela primeira vez. Era o tipo de semana em que a paróquia parece lembrar de si mesma, em que algo que está sempre presente fica mais visível. E foi exatamente nesse contexto que Roberto entrou com Ana Clara pela porta da frente. Ele havia planejado aquilo, eu soube depois. Havia escolhido aquela semana especificamente porque sabia que a paróquia estaria cheia, porque queria que a filha visse que as pessoas estavam ali iludidas, porque acreditava que o número de devotos reunidos num ambiente de devoção intensa seria a evidência mais clara do desvio que ele havia passado anos diagnosticando. O plano de Roberto era usar a devoção de Nossa Senhora Aparecida como argumento contra si mesma. O que ele não calculou foi Ana Clara. Era sábado, missa das 8 da noite. Igreja cheia até os bancos do fundo. Aquele silêncio sagrado de antes da celebração, quando o ar parece mais pesado e mais limpo ao mesmo tempo. Famílias inteiras nos bancos, crianças no colo, idosos com o terço na mão. Havia uma paz ali que só quem frequenta a missa conhece. Preciso te contar quem eu sou antes de te contar o que eu vi, porque o que eu vi me mudou, e para entender como alguém muda, você precisa saber quem era antes de mudar. Meu nome é Padre Tomás Ribeiro. Fui ordenado em 2004, em Aparecida do Norte, na Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. 20 anos de sacerdócio no interior de São Paulo, a maior parte deles na paróquia Nossa Senhora da Conceição em Osasco, onde estou até hoje. Nesses 20 anos, celebrei missas em UTIs e em capelas de fazenda. Ouvi confissões de gente que havia feito coisas impossíveis de nomear, e de gente cuja maior transgressão era ter esquecido o aniversário da sogra. Vi nascimentos, mortes, casamentos, separações, conversões que pareciam impossíveis e abandonos que pareciam incompreensíveis. Vi muita coisa que não tem explicação racional. E aprendi a me sentar perto dessas coisas sem precisar explicá-las. Mas o que aconteceu naquele sábado à noite foi diferente de tudo. Não pela grandiosidade, não pelo impacto visual, não pelo número de pessoas afetadas. Foi diferente pela qualidade específica do que aconteceu. Pela precisão com que aquela menina de 10 anos descreveu algo que teólogos passam a vida inteira tentando colocar em palavras. E pelo modo como a voz dela mudou o ar naquela igreja de um jeito que eu ainda sinto quando fecho os olhos e volto àquele momento. Eu estava na sacristia me preparando quando o silêncio quebrou. Isso não vem de Deus. Vocês estão sendo enganados. Não era alguém desabafando. Não era confusão na entrada. Era uma declaração de guerra. A irmã Conceição entrou quase correndo, o semblante tenso. Padre Tomás, preciso da sua ajuda. Tem um homem na entrada. Está gritando que isso aqui é idolatria, que os católicos são ignorantes, mentirosos. Está assustando todo mundo lá fora. O que fazemos, padre? A irmã Conceição estava visivelmente abalada ao me dizer aquilo. Eu poderia ter mandado alguém no meu lugar, mas ela disse uma coisa que me tirou da sacristia imediatamente. Ele está com uma criança, e a criança não parece bem. Quando dobrei a esquina e avistei a cena,
Senti algo que raramente sinto depois de tantos anos de ministério. Aquele frio no estômago de quem percebe que algo fora do comum está prestes a acontecer. Roberto Menezes tinha 42 anos naquele sábado. Eu soube mais sobre ele depois, nas conversas que vieram com o tempo. Mas naquele momento, quando dobrei a esquina e o vi na entrada da igreja com aquela Bíblia apertada no peito, o que eu tinha na minha frente era um homem em guerra. Roberto era diácono de uma igreja Assembleia de Deus, no bairro do Jardim Conceição, a 3 quarteirões da minha paróquia. Havia sido convertido ao pentecostalismo 15 anos antes, depois de uma crise de saúde que os médicos não haviam conseguido explicar completamente. Havia se tornado um homem de fé intensa, dedicada, genuína. Ensinava sobre a Bíblia com uma precisão que os membros da congregação admiravam. Era respeitado e havia desenvolvido, ao longo de anos de liderança, uma resistência ao catolicismo que tinha a qualidade específica das resistências que nascem de feridas mal cicatrizadas. Não era indiferença. Era posição ativa, sustentada, permanentemente alimentada. A mãe de Roberto era católica devota de Nossa Senhora Aparecida. Morreu quando ele tinha 30 anos, antes da conversão se consolidar completamente. E havia entre os dois uma distância que nunca tinha se resolvido em vida, uma distância doutrinária que havia ficado suspensa como dívida não quitada quando ela morreu. Eu só soube disso muito depois. Naquele sábado, o que eu via era um homem que havia chegado à minha paróquia com a intenção declarada de mostrar para a filha que aquilo que acontecia ali era engano. Ana Clara não era do mesmo plano. O homem se chamava Roberto. Postura rígida, Bíblia apertada no peito como um escudo, voz alta, olhos acesos, sem nenhum sinal de que estava ali para ouvir qualquer coisa. Ele não tinha vindo até a minha igreja para conversar. Tinha vindo para confrontar. Nossa Senhora Aparecida é uma criatura. Adorar imagem é pecado. Vocês estão sendo enganados. As pessoas ao redor tentavam responder. Era inútil. Há um detalhe sobre Ana Clara que ficou comigo e que nenhuma descrição do que aconteceu depois faz sentido sem mencionar. Quando eu a vi pela primeira vez, ainda na entrada da igreja, ela não estava participando da agitação do pai. Roberto gesticulava, a voz alta, a postura confrontacional. As pessoas ao redor reagiam, algumas tentando responder, outras recuando. Era um campo de tensão. E no meio daquilo tudo, atrás do braço do pai, Ana Clara estava quieta. Não a quietude de uma criança amedrontada, encolhida, tentando se tornar invisível. Era uma quietude diferente. Ela olhava para o interior da igreja com aquela expressão específica que às vezes as crianças têm, antes de aprenderem a filtrar o que sentem, de encontro genuíno com algo que não sabem nomear. Como se o que estava lá dentro estivesse chegando até ela antes que ela chegasse até ele. Eu conheço essa expressão. Depois de 20 anos de sacerdócio, reconheço quando alguém está tendo um encontro que não planejou. Quando a realidade apresenta algo que excede completamente o que a pessoa preparou para encontrar. Vi aquilo no rosto de Ana Clara antes de ela dar um passo. E quando ela soltou a mão do pai e começou a caminhar, entendi que o que estava prestes a acontecer não tinha nada a ver com os planos de Roberto. Tinha a ver com ela, com o que ela estava sentindo. Com algo que Nossa Senhora Aparecida estava fazendo naquele momento que nenhum de nós havia pedido e que nenhum de nós teria sabido pedir. E do lado dele, quase escondida atrás do braço dele, Ana Clara, 10 anos. Olhos que varriam a igreja de um lado para o outro, como se estivesse procurando algo que ainda não sabia nomear. Ela não estava com raiva, não estava entediada, não estava com medo. Estava sendo puxada por algo. Eu vi isso antes de entender o que estava vendo. E então, sem aviso, sem uma palavra, ela soltou a mão do pai e começou a caminhar em direção ao altar, sozinha, com uma calma que não combinava com uma criança de 10 anos sendo chamada pelo próprio pai aos gritos. Ana Clara, volta aqui agora. Ela não parou, não olhou para trás. E foi nesse momento que a igreja inteira percebeu que aquilo não era uma crise. Era outra coisa completamente diferente. Mas antes de continuar, escreve aqui nos comentários a cidade de onde você está me escutando agora.
Tenho muita curiosidade de saber até onde esse testemunho está chegando. 20 anos de sacerdócio me ensinaram a ler o ar de uma missa. Sei quando uma homilia está perdendo a congregação. Sei quando alguém nos bancos está passando por algo que vai além do que está sendo dito do altar. Sei quando uma celebração vai atingir aquele ponto específico onde o sagrado deixa de ser conceito e se torna presença. Aquele sábado atingiu esse ponto de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes, e atingiu antes da missa começar. Enquanto eu caminhava atrás de Ana Clara pelo corredor central da paróquia, havia algo acontecendo com o ar no espaço que ela estava atravessando. Não consigo descrever de outra forma. Era como se cada passo que ela dava adensasse algo que já estava presente, mas ainda não tinha forma. As cabeças foram virando uma por uma. Não em reação ao barulho, porque a menina não fazia barulho. Em reação à qualidade específica do que estava acontecendo. Como quando você está numa conversa e de repente percebe que a conversa mudou de assunto sem que ninguém tenha dito nada, e aquela percepção chega antes de você conseguir articulá-la em pensamento. Todos sentiram antes de entender. O silêncio que se instalou não foi progressivo, foi quase simultâneo. As últimas conversas pararam todas ao mesmo tempo, como se alguém tivesse tirado o som. E naquele silêncio, os passos de Ana Clara no piso de madeira da paróquia eram a única coisa que se ouvia. Cada passo deliberado. Cada passo como se fosse o único que existia. Eu estava a uns 3 metros atrás dela e ainda assim sentia o peso específico daquele caminhar. Não era obstinação de criança desobedecendo o pai. Era algo completamente diferente. Era direção. Ana Clara continuou caminhando. Há algo sobre aquele silêncio específico que caiu na paróquia quando Ana Clara começou a caminhar que eu quero tentar descrever com mais precisão do que já descrevi. Não era o silêncio de atenção. O silêncio de atenção é o que acontece quando algo interessante está acontecendo e as pessoas param o que estão fazendo para ver. Tem uma qualidade levemente tensa, levemente expectante, o silêncio de quem espera saber o que vai acontecer. Era diferente. Era o silêncio de quem já sabe que algo importante está acontecendo antes de entender o quê. Como quando você está dormindo e algo no ambiente muda de uma forma que chega à consciência antes que o cérebro processe o que mudou, e você abre os olhos sem saber por quê, mas completamente acordado. Aquele silêncio era esse tipo de acordar coletivo. A paróquia inteira acordou de uma vez para o que estava acontecendo naquele corredor central, antes de qualquer um conseguir articular o que estava acontecendo. E no meio desse silêncio, os passos de Ana Clara no piso de madeira tinham uma qualidade que eu não ouço em mais nenhuma missa. Cada passo soava mais completo do que passos normalmente soam, como se o piso estivesse respondendo de forma diferente ao peso específico daquela caminhada. Sei que isso pode soar como a percepção de um padre que estava buscando sinais. Mas havia outras 200 pessoas naquela paróquia que descreveram a mesma coisa depois. Que aqueles passos soavam diferente. Que o ar era diferente. Que estava acontecendo algo que nenhum de nós havia pedido, mas que todos precisávamos. Comecei a caminhar atrás dela devagar, sem correr. Instintivamente sabia que qualquer movimento brusco quebraria algo que eu ainda não conseguia nomear. Roberto veio logo atrás, a voz já perdendo aquela firmeza de antes. Ana Clara, você está me ouvindo? Nada. Ela continuava. E o que me impressionou não foi a desobediência. Crianças desobedecem. O que me impressionou foi o modo como ela caminhava. Cada passo era lento, deliberado, como se o chão embaixo dos pés dela fosse sagrado e ela soubesse disso. A igreja inteira começou a perceber. As conversas pararam, as cabeças viraram. Quem estava sentado mais ao fundo se inclinou para ver melhor. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos sentiam que precisavam prestar atenção. Esse silêncio. Eu conheço silêncios dentro de uma igreja. Silêncio de respeito. Silêncio de tédio. Silêncio de luto. Esse era diferente. Era o silêncio de quem prende a respiração sem saber por quê. Ana Clara chegou aos primeiros bancos e diminuiu ainda mais o passo. Os olhos dela estavam fixos no altar, na imagem de Nossa Senhora Aparecida.
O manto azul iluminado pelas velas, as flores brancas ao redor, tudo preparado com cuidado para aquela celebração. Mas naquele momento, nada daquilo parecia decoração. Ela subiu o primeiro degrau, depois o segundo. Parou bem diante do altar. Ficou imóvel, de pé, olhando para a imagem como quem olha para alguém presente. Não para uma escultura, não para um símbolo, para alguém. Quero te descrever os 10 segundos que antecederam Ana Clara tocar o manto de Nossa Senhora Aparecida, porque é nesses 10 segundos que a história toda se concentra. Ela tinha chegado ao segundo degrau do altar. Roberto estava estendendo o braço para puxá-la pelo ombro. A irmã Conceição, que tinha ficado a uns 2 passos atrás de tudo, estava com as mãos entrelaçadas no peito rezando em silêncio. Eu estava no último degrau, e Ana Clara ficou parada por um segundo. Não foi a pausa de uma criança que hesita. Foi a pausa de alguém que está ouvindo algo que os outros não estão ouvindo. Os olhos dela estavam fixos na imagem de Nossa Senhora Aparecida, o manto azul, a coroa dourada, o menino Jesus ao coração, a expressão que os devotos passam a vida inteira tentando descrever e que nunca se deixa descrever completamente. E então Ana Clara ficou na ponta dos pés. Há algo específico nesse gesto, ficar na ponta dos pés, para alcançar algo que está um pouco além do seu alcance, que é um dos gestos mais humanos que existem. É o gesto de quem quer demais chegar. De quem está disposto a ir além da posição natural para alcançar o que precisa alcançar. Ana Clara ficou na ponta dos pés, estendeu o braço e encostou a mão no manto. E o corpo dela reagiu como se tivesse tocado em algo vivo. Eu vi aquilo acontecer a menos de 1 metro de distância. Vi os ombros dela subirem com a respiração que puxou com força. Vi os olhos se fecharem. Vi o choro que veio não de um lugar de tristeza, mas de um lugar de reconhecimento. Como quando você encontra algo que estava procurando antes de saber que estava procurando. Era aquele tipo de choro. Roberto chegou logo atrás, já estendendo a mão para puxá-la pelo ombro. Ana Clara, chega. Vamos embora agora. Mas antes que ele tocasse nela, Ana Clara levantou o braço, ficou na ponta dos pés e encostou a mão no manto. O que aconteceu no instante seguinte, eu já tentei descrever muitas vezes. Em conversas, em homilias, em momentos de oração. E toda vez as palavras chegam perto, mas não chegam lá. O corpo dela reagiu como se tivesse tocado em algo vivo. Ela puxou o ar com força. Os ombros subiram e desceram. Os olhos se fecharam. E então ela começou a chorar. Não era birra. Não era medo. Não era a reação de uma criança que se sentiu pressionada ou perdida. Era um choro que vinha de dentro, fundo, silencioso no começo, mas carregado de algo que enchia o ambiente. Roberto tentou puxar a mão dela. Ana Clara, tira isso agora. Ela não soltou. Pelo contrário, segurou com as 2 mãos como alguém que encontra algo que estava procurando sem saber que estava procurando, e não quer mais largar. E então, ela abriu a boca. Falou baixo, quase sussurrando. Mas naquele silêncio absoluto, todo mundo ouviu. Tô sentindo meu coração. Meu coração disparou. Não era emoção de padre acostumado com momentos bonitos durante a missa. Era outra coisa. Era o reconhecimento instintivo de que aquilo que estava acontecendo na minha frente não tinha saído de nenhum roteiro humano. Me aproximei mais um passo. A igreja inteira estava imóvel. Ana Clara continuava de frente para a imagem, as 2 mãos no manto, o rosto molhado de lágrimas. E então ela disse com uma voz que falhou no meio, mas chegou até o fundo. Você tá aqui? Preciso descrever o que Roberto fez quando Ana Clara disse, você tá aqui? Porque é o momento onde a armadura dele começou a rachar de verdade. E é importante que você entenda como aquilo aconteceu. Roberto não era homem de emoção fácil. Eu soube disso depois. Era o tipo de liderança que os membros da congregação descreviam como firme, seguro. Alguém que nunca saía do lugar quando a conversa ficava difícil. Havia enfrentado debates doutrinários com padres, com teólogos, com membros da própria família que continuavam católicos. Sempre com aquela firmeza. Mas quando a filha disse, você tá aqui,
Houve um segundo em que algo no rosto dele mudou de uma forma que ele claramente não conseguiu controlar. Não era concordância, não era conversão, era algo anterior a tudo isso. Era o reconhecimento de que o que estava acontecendo na frente dele não tinha saído de nenhuma manipulação emocional, não tinha saído de nenhuma encenação preparada, não tinha saído de nenhum estímulo externo que alguém pudesse ter plantado. Era a filha dele, a filha que ele conhecia desde o dia em que nasceu, cujos choros ele sabia distinguir desde os primeiros meses de vida, cuja voz ele conhecia em cada inflexão. E aquela voz estava dizendo coisas que ela não tinha vocabulário de criança de 10 anos para inventar. Foi aí que Roberto abriu a boca e nada saiu. E esse silêncio, o silêncio de um homem que preparou argumentos para tudo e não tem argumento para a filha de 10 anos tocando um manto e chorando de reconhecimento, esse silêncio foi mais eloquente do que qualquer coisa que havia dito na entrada da paróquia. Roberto abriu a boca, mas não saiu nada. Pela primeira vez desde que ele tinha entrado naquela igreja gritando, ele não tinha palavras. Ana Clara apertou ainda mais o manto. É de verdade. Uma mulher nos bancos começou a chorar. Depois outra. O som se espalhou devagar pela igreja, como uma onda que ninguém conseguia segurar. Mas ainda assim o silêncio permanecia por baixo de tudo, como uma base, como um chão. Senti meus próprios olhos arderem. Em todos aqueles anos de sacerdócio, eu nunca tinha visto algo assim. Não assim. Não com essa nudez. Não com essa simplicidade absoluta que tornava impossível questionar. Ana Clara abriu os olhos devagar. O rosto estava encharcado, mas o olhar não era mais o mesmo de quando ela tinha entrado na igreja. Havia uma paz ali que não estava antes, uma serenidade que não combinava com o choro, mas existia junto com ele, como se as lágrimas e a paz fossem a mesma coisa. Ela olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e disse com uma clareza que me atravessou de ponta a ponta: "Eu sei que você está aqui." Senti um arrepio subir pelo meu corpo inteiro, da sola dos pés até a nuca. Não era frio, não era sugestão. Era o tipo de coisa que o corpo sente quando está diante de algo maior do que ele consegue processar. Ana Clara continuou: "Você é boa." Ela chorou mais forte, mas ainda sem desespero. Era o choro de alguém que chega em casa depois de muito tempo perdido. "Você ama a gente?" Roberto levou a mão até a boca. Os olhos dele, aqueles olhos que tinham entrado na igreja com tanta certeza, tanta firmeza, tanta convicção inabalável, estavam cheios de lágrimas. Mas ele ainda resistia. "Ana Clara, isso não é real. Isso é só uma imagem." Ela balançou a cabeça devagar, com uma firmeza que não combinava com 10 anos. "Não, pai." Respirou fundo. "Não é só isso." Levou uma das mãos ao próprio peito. "É aqui dentro." Uma senhora caiu de joelhos no banco. Um homem começou a chorar em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos. Eu me segurei no último degrau do altar com os dedos brancos de tanto apertar. E Ana Clara disse a frase que eu carrego comigo até hoje. A frase que nenhum teólogo, nenhum livro, nenhum sermão tinha conseguido colocar em palavras tão simples e tão devastadoras ao mesmo tempo. Parece quando alguém abraça a gente. Pausa. Só que é mais forte. Roberto deu um passo para trás como alguém que perde o chão embaixo dos pés, sem entender como aquilo era possível. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E no fundo daquele lugar onde a gente guarda as coisas que não quer admitir, ele sabia. Ana Clara soltou uma das mãos do manto, virou o rosto lentamente em direção ao pai. E naquele olhar havia algo que me fez segurar a respiração. Não era o olhar de uma criança olhando para o pai. Era o olhar de alguém carregando uma verdade maior do que ela mesma. Pai. Ele mal conseguia se manter de pé. Ela não é contra Jesus. A voz dela era calma, segura, sem sombra de dúvida. Ela leva a gente até ele. A Bíblia escorregou das mãos de Roberto. O som dela batendo no chão ecoou pela igreja inteira. Mas ninguém olhou para a Bíblia. Todos estavam presos naquela menina, naquele momento, naquele altar. Eu senti o amor dela. Há uma frase que Ana Clara disse naquele altar que eu preciso me demorar mais do que já me demorei,
porque ela contém algo que eu nunca ouvi de nenhum teólogo da forma que ela disse. Parece quando alguém abraça a gente. Só que é mais forte. Eu já li descrições da presença de Nossa Senhora Aparecida, escritas por místicos, por santos, por teólogos que dedicaram a vida a tentar articular o que é inarticulável. Já ouvi depoimentos de devotos que passaram décadas cultivando essa relação e que tentavam descrever o que sentiam. Nenhuma dessas descrições chegou ao que Ana Clara disse em 12 palavras. Não porque as outras fossem falsas ou insuficientes, mas porque havia naquelas 12 palavras uma precisão que só a infância tem. A precisão de quem descreve o que sente antes de aprender a desconfiar do que sente. Antes de construir a distância entre a experiência e a palavra. Parece quando alguém abraça a gente. É uma imagem que todo mundo entende. É uma experiência que todo corpo humano conhece. O calor específico de quando dois corpos se aproximam com intenção de cuidado. A pressão que não dói. A temperatura que comunica o que as palavras não alcançam. Só que é mais forte. Essa segunda parte é a que me detém. É a que Roberto ouviu e não conseguiu responder. Porque ela não estava descrevendo algo menor do que o abraço humano que todos nós conhecemos. Ela estava descrevendo algo da mesma natureza, mas de uma intensidade que excede qualquer versão humana daquela experiência. Uma criança de 10 anos, na ponta dos pés, com as 2 mãos no manto azul de Nossa Senhora Aparecida, havia descrito a presença dela com uma precisão que eu carrego comigo até hoje. E que uso até hoje quando alguém me pergunta o que Nossa Senhora Aparecida é. Ana Clara disse isso com uma simplicidade que desmontava qualquer argumento, qualquer doutrina, qualquer certeza construída ao longo de anos. Não porque estava errada, porque era verdadeira de um jeito que vai além das palavras. Roberto levou as 2 mãos ao rosto e desabou. Não foi um choro discreto. Foi o choro de quem segurou algo por tempo demais, de quem construiu muros altos demais, de quem chegou preparado para uma batalha e descobriu que a batalha nunca precisou acontecer. Toda aquela postura, toda aquela rigidez, toda aquela certeza que ele tinha carregado como uma armadura até aquela noite, desmoronou ali no 2º degrau do altar, diante da filha de 10 anos que ele tinha trazido para provar um ponto. Quando Roberto desabou naquele 2º degrau do altar, havia algo que eu precisei perceber depois para entender completamente o que estava acontecendo. Roberto não estava chorando só por causa de Ana Clara. Estava chorando pela mãe. Eu soube disso semanas depois, numa das conversas que tivemos no meu escritório paroquial, enquanto ele ia reconstruindo a história que havia chegado aquele sábado. Me contou sobre a mãe devota. Me contou sobre a distância que havia ficado entre os dois quando a conversão chegou. Me contou sobre a morte dela antes de qualquer reconciliação. E me contou sobre uma tarde específica, uns 2 anos antes de ela morrer, quando ela havia tentado conversar com ele sobre Nossa Senhora Aparecida, e ele havia respondido com firmeza doutrinária, em vez de com o filho que ela estava precisando naquele momento. Aquela tarde havia ficado. Roberto a carregava como um peso que a convicção religiosa não conseguia dissolver, porque não era um peso teológico, era um peso de filho, de alguém que havia colocado a posição doutrinária na frente do amor que devia e que havia perdido a chance de devolver. Quando Ana Clara disse, eu senti o amor dela, e Roberto desabou, havia mais de uma camada de significado naquele choro. Havia a rendição de um homem diante da experiência da filha, que não tinha como negar. E havia também, suspeito, alguma coisa que chegou naquele momento sobre a mãe, sobre a devoção que ele havia combatido, que havia sido a devoção dela. Sobre o amor que estava em todo aquilo que ele havia chamado de engano. Não posso afirmar isso com certeza. Só Roberto sabe o que estava por baixo daquele choro. Mas sei o que vi no rosto dele quando Ana Clara disse aquelas palavras. E aquilo não era só sobre a filha. Dei um passo à frente, sem saber exatamente o que dizer, sem querer interferir no que claramente não era meu para interferir. Roberto. Ele me olhou com os olhos vermelhos, o rosto destruído, sem defesa nenhuma. E eu disse a única coisa que fazia sentido dizer. Olha para a sua filha. Ele olhou. Ana Clara estava de pé, tranquila.
com aquele mesmo olhar de paz que não estava ali quando ela tinha entrado na igreja. E então ela caminhou até ele, parou na frente dele e segurou a mão dele. Dessa vez sem medo, sem ser arrastada, com calma, com firmeza, com algo que parecia muito mais velho do que 10 anos. Pai, eu não tô com medo. Aquela frase foi como o último tijolo de um muro caindo. Eu senti de verdade. Ela colocou a mão no próprio peito. Aqui dentro. Roberto olhou para ela. Depois para o altar. Depois para mim. E pela primeira vez, desde que tinha entrado naquela igreja declarando guerra, ele não tinha mais nada a dizer. Só lágrimas. E às vezes as lágrimas são a resposta mais honesta que existe. Há uma coisa que aconteceu durante a missa daquele sábado, depois que Ana Clara voltou para o banco ao lado do Roberto, e antes que eu subisse ao altar para a homilia, que ficou registrada em mim de uma forma que as outras partes não ficaram. Roberto havia se sentado. Ana Clara estava ao lado dele. A Bíblia continuava no chão. E a paróquia estava naquele estado específico de depois de um milagre, quando todo mundo está processando algo ao mesmo tempo, mas em silêncio individual, cada um num lugar interior diferente. Olhei para Roberto. Ele estava com os olhos fechados. Não era o olhar de alguém rezando numa postura conhecida. Era o olhar de alguém que está ouvindo alguma coisa interna que não tem vocabulário para articular ainda. E Ana Clara ficou olhando para o pai por um momento. Depois colocou a mão sobre a mão dele. Não disse nada. Só colocou a mão. Roberto abriu os olhos, olhou para a filha e houve entre os dois uma troca silenciosa que me fez desviar o olhar porque parecia privada demais para ser observada. Era o tipo de momento que apenas uma filha e um pai têm, que não pertence a testemunho nenhum, a homilia nenhuma, a canal nenhum, mas que foi possível porque uma menina de 10 anos havia tocado o manto de Nossa Senhora Aparecida e descrito o que sentiu. É para isso que ela existe, não para ser objeto de debate doutrinário, para chegar entre as pessoas que se amam e restaurar o que o tempo, a dor ou a divergência havia separado. É o que ela fez para os pescadores em 1699, quando uma comunidade dividida pelo trabalho difícil e pela escassez encontrou uma imagem que os uniu de volta. É o que ela fez por Roberto e Ana Clara naquele sábado de outubro em Osasco. Ela vai onde os filhos estão, com o que tem disponível, na hora que precisa. E às vezes o que ela tem disponível é uma menina de 10 anos na ponta dos pés. A missa começou com atraso naquele dia. E ninguém reclamou. Ninguém foi embora. Ninguém checou o relógio. Porque todos sabíamos que já tínhamos presenciado algo que nenhuma celebração planejada poderia superar. Durante a missa, Roberto ficou sentado no último banco, em silêncio. Sem discutir, sem confrontar. Sem aquela voz que tinha cortado o ar como uma faca menos de uma hora antes. Há algo sobre a Bíblia que caiu no chão que precisa ser mencionado. Roberto não a apanhou naquele momento. Ficou ali no piso durante toda a cena, durante toda a homilia, durante toda a celebração que se seguiu. A irmã Conceição a pegou no final, depois que todo mundo tinha saído, e a colocou num dos bancos. No domingo seguinte, Roberto veio buscar a Bíblia. Eu soube disso porque a irmã Conceição me contou. Ela estava arrumando a paróquia quando ele entrou. Caminhou até o banco onde ela tinha deixado a Bíblia. Ficou parado na frente dela por um momento. Depois a pegou. A irmã Conceição disse que quando ele virou para sair, estava com os olhos úmidos. Que ele não disse nada, só acenou com a cabeça para ela. E foi embora. Quando me contou, a irmã Conceição disse: Padre, a Bíblia não era o problema. Nunca foi. Ela tinha razão. A Bíblia nunca foi o problema. O que Roberto tinha usado como arma era a convicção de que seu sistema de crença excluía o que a filha havia vivido. E o que Ana Clara havia desmontado naquele sábado não era a teologia do pai. Era a distância entre a teologia e a experiência que a teologia deveria iluminar. Roberto continuava com a Bíblia. E estava aprendendo a ler tudo nela de um lugar diferente. A Bíblia continuava no chão, esquecida. Ana Clara ficou ao lado dele, quieta,
com aquele olhar que não era mais o mesmo de quando tinha entrado. Aquela homilia que improvisei naquele sábado foi a mais difícil e a mais simples que já fiz em 20 anos. Difícil porque eu estava subindo ao altar imediatamente depois de ter vivido algo que ainda não havia processado. A emoção ainda estava no corpo, não tinha ido para lugar nenhum. E havia 200 pessoas na nave esperando que eu dissesse algo que fizesse sentido, depois de algo que não cabia em nenhuma categoria habitual. E simples porque havia uma criança de 10 anos que tinha dito tudo o que precisava ser dito. Meu trabalho era apenas apontar. Olhei para as pessoas. Olhei para Roberto, ainda no último banco com o rosto vermelho, os olhos baixos. Olhei para Ana Clara ao lado dele, com aquela paz que continuava sendo incompatível com o choro que ela tinha chorado e que existia junto com o choro de qualquer forma, e disse: hoje uma criança nos ensinou algo que muitos de nós demoramos anos para entender. Que o amor de Deus às vezes se revela de formas que a nossa razão não consegue controlar. E que Nossa Senhora Aparecida não nos afasta de Jesus. Ela nos conduz até Ele. Era tudo. Era suficiente. Depois da missa, a irmã Conceição me encontrou na sacristia. Ficou parada na porta por um momento. Então disse: Padre, eu rezo nessa paróquia há 30 anos. Nunca tinha visto aquilo. Respondi que eu também não. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela disse: acha que ele vai voltar no sábado que vem? Eu disse que achava que sim. Tinha razão. Quando cheguei ao momento da homilia, subi ao altar sem o sermão que tinha preparado. Não fazia mais sentido. Olhei para as pessoas. Olhei para Roberto. Olhei para Ana Clara. E disse: hoje uma criança nos ensinou algo que muitos de nós demoramos anos para entender. Que o amor de Deus às vezes se revela de formas que a nossa razão não consegue controlar. E que Nossa Senhora Aparecida não nos afasta de Jesus. Ela nos conduz até Ele. Roberto chorou mais uma vez. Mas era um choro diferente, sem resistência. Escreve aqui nos comentários uma coisa só. Eu quero sentir de verdade. Porque se você escreveu isso, já é um começo. E enquanto espero que você escreva, deixa eu continuar contando o que aconteceu depois daquele sábado. Ele voltou no sábado seguinte, em silêncio, sentado nos bancos do fundo, só observando. Ana Clara fazia a mesma coisa toda vez que chegava. Caminhava direto até o altar, parava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e ficava ali quieta, como quem conversa sem precisar de palavras. As conversas que tive com Roberto ao longo dos meses que se seguiram foram algumas das conversas mais importantes que já tive em 20 anos de sacerdócio. Não porque ele chegou disposto a ser convencido. Pelo contrário, Roberto chegou com perguntas, com desconfiança, com a resistência de alguém que estava tentando encontrar a falha no que havia experimentado. Tentando encontrar a explicação que tornasse o que Ana Clara havia feito compreensível dentro do quadro que ele havia construído. E eu não tentei convencê-lo de nada. Aprendi ao longo dos anos que convencimento não é o que produz conversão. O que produz conversão é a realidade chegando de uma forma que não pode ser ignorada. E Roberto já havia recebido essa visita. Meu trabalho era simplesmente estar disponível enquanto ele processava. Numa das primeiras conversas, ele me fez uma pergunta direta. Padre, o que aconteceu com a minha filha? Respondi com a mesma honestidade que achei que ele merecia. Disse que não sabia explicar o mecanismo, mas que havia estado lá, que tinha visto, que tinha ouvido, e que o que Ana Clara havia descrito não vinha de nenhuma fonte humana que eu conseguisse identificar. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: ela nunca tinha estado numa missa antes. Não sabia nada sobre Nossa Senhora Aparecida além do que eu havia dito sobre ela, que era negativo. Fiz uma pausa antes de responder. Então disse: talvez seja exatamente por isso que o que ela descreveu tem o peso que tem. Ele me olhou, e aquele olhar tinha uma qualidade diferente do olhar com que havia chegado ao meu escritório. Com o tempo, Roberto começou a se aproximar. Primeiro com perguntas simples, depois com perguntas mais profundas. Mas já não havia confronto na voz dele. Havia busca. E isso muda tudo.
Há algo sobre Ana Clara que Roberto me contou numa tarde que ficou comigo de um jeito específico. Me contou que na semana depois do sábado na paróquia, Ana Clara havia começado a perguntar sobre Nossa Senhora Aparecida. Não do jeito que uma criança curiosa pergunta sobre um assunto novo. Do jeito que alguém pergunta sobre algo que reconhece, mas não tem informação completa. Roberto me disse que havia ficado sem saber como responder, porque as respostas que tinha eram as respostas doutrinais que havia cultivado por anos. E depois do que tinha visto na paróquia, ele não conseguia mais dar aquelas respostas sem sentir que havia um desvio entre o que dizia e o que sabia agora que existia. Me contou que Ana Clara havia pedido uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e que ele havia ficado parado na frente daquele pedido por um longo tempo sem saber o que fazer. Perguntei o que havia respondido. Ele disse. Disse que a gente ia ver. Perguntei o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse. Comprei uma. Não disse mais nada. Eu também não. Era suficiente. Conversamos muitas vezes, sem pressa, sem imposição. A tarde em que Roberto me disse que não conseguia mais negar que o que Ana Clara havia vivido vinha de Deus foi uma tarde de março. Estava chovendo em Osasco. Nós dois estávamos no meu escritório paroquial com 2 cafés que haviam esfriado porque nenhum dos dois tinha bebido. Roberto disse aquela frase com aquela qualidade de quem está falando uma coisa pela primeira vez em voz alta, depois de pensar por muito tempo em silêncio. Padre Tomás, eu não consigo mais dizer que o que minha filha viveu não veio de Deus. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse a segunda parte. E eu não consigo mais ignorar isso. Não respondi de imediato. Havia algo naquele momento que eu não queria apressar. Depois disse, o que você acha que vai fazer com isso? Ele ficou olhando para o café frio por um tempo. Então disse uma coisa que eu não esperava. Disse, minha mãe rezava para Nossa Senhora Aparecida. Por mim, até o fim da vida dela. Eu sempre soube disso e sempre achei que ela estava errada. Fiz uma pausa. Ele continuou. E se ela não estava errada? Não respondi. Não era minha resposta para dar. Mas vi no rosto dele que a pergunta já tinha a resposta dentro dela. Que ele só precisava de tempo para aceitar que a resposta estava lá. Houve uma tarde que eu nunca vou esquecer. Ele chegou diferente, o olhar mais leve, sentou na minha frente e disse, Padre Tomás, eu não consigo mais dizer que o que minha filha viveu não veio de Deus. Pausa. E eu não consigo mais ignorar isso. Preciso dizer algo sobre a irmã Conceição, porque ela merece mais do que a menção breve que dei a ela até agora. A irmã Conceição Alves tem 72 anos. Está naquela paróquia há 36. Entrou quando eu tinha 6 anos de idade e nunca saiu. Conhece cada banco, cada mancha no teto, cada irregularidade no piso de madeira que ressoa de forma específica quando pisado. Quando eu dobrei a esquina e vi Roberto na entrada naquele sábado, e quando ouvi a irmã Conceição me dizer que havia uma criança que não estava bem, havia uma carga de experiência naquela avaliação que eu aprendi a respeitar ao longo dos anos. A irmã Conceição não erra quando diz que alguém não está bem. Ela tem 72 anos de leitura de gente. E o que ela havia visto no rosto de Ana Clara, antes mesmo de a menina dar um passo em direção ao altar, era o suficiente para me tirar da sacristia. Depois do sábado, conversamos várias vezes sobre o que havíamos presenciado. A irmã Conceição tem uma teologia que não vem de livros, vem de décadas de presença. É uma teologia que não precisa de muitas palavras porque está construída sobre muito tempo passado perto do que é sagrado. Numa dessas conversas, ela disse uma coisa que ficou comigo de um jeito específico. Disse, Padre, essa menina não veio até Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida veio até ela. Atravessou o pai, atravessou o confronto, atravessou a resistência toda. E encontrou a criança. É assim que ela sempre fez. Tem uma coisa sobre Roberto que eu observei ao longo dos meses que se seguiram e que diz mais sobre o que aquele sábado fez do que qualquer declaração que ele poderia ter feito. Ele nunca voltou para a Igreja Assembleia de Deus do Jardim Conceição para explicar o que havia acontecido. Não fez um testemunho, não convocou uma reunião,
Não entrou em conflito público com os líderes que havia servido por anos. Simplesmente começou a aparecer na paróquia, primeiro sozinho nas semanas que Roberto ainda não sabia se ficava, depois com Ana Clara regularmente, depois com a frequência de quem está em casa. Perguntei uma vez se havia comunicado algo à congregação que havia deixado. Ele disse que havia falado com o pastor numa conversa particular e que havia dito com honestidade o que havia acontecido e o que havia decidido. Disse que o pastor havia ouvido em silêncio, que no fim havia dito que respeitava e que os dois haviam se abraçado. Não havia conflito nessa história. Havia apenas um homem que havia encontrado algo que não estava procurando e que estava seguindo para onde esse encontro o levava. Com a filha de 10 anos do lado, que toda vez que entrava na paróquia, caminhava direto até o altar, ficava na ponta dos pés, tocava o manto e ficava ali quieta, como quem conversa sem precisar de palavras. Meses depois, ele tomou uma decisão que mudou completamente a vida dele. Recomeçou. Não por pressão, não por imposição, porque algo dentro dele já não era mais o mesmo desde aquele sábado à noite. O dia em que Roberto e Ana Clara foram recebidos na paróquia foi um sábado de outubro, às 8 da noite. A mesma missa, o mesmo horário, o mesmo dia da semana daquele sábado de um ano antes. Não foi planejado. Aconteceu por disponibilidade de datas. Mas quando percebi a coincidência, enquanto me preparava na sacristia para a celebração, fiquei parado por um momento. Aquela paróquia havia recebido Roberto um ano antes como confronto. Estava recebendo de volta como regresso. A irmã Conceição estava na porta da sacristia quando percebeu minha expressão. Perguntou se eu estava bem. Disse que estava. Disse que estava só pensando no que aquele sábado significava. Ela disse: "É a data que Nossa Senhora Aparecida escolheu, padre. A gente só aparece." Durante a celebração, quando chegou o momento em que Ana Clara se aproximou da imagem, aquele movimento lento e deliberado que eu havia visto um ano antes, a paróquia ficou em silêncio da mesma forma. As pessoas que estavam ali naquele sábado, muitas delas haviam estado ali no sábado anterior, e reconheciam o que estava acontecendo antes de conseguir nomear. Ana Clara chegou ao altar, ficou na ponta dos pés, tocou o manto, fechou os olhos e sorriu. Não havia lágrimas dessa vez. Só aquela paz que estava lá no rosto dela no ano anterior e que estava de volta, mais consolidada, mais quieta. Roberto ficou de pé ao lado da filha. Não disse nada. Só olhou para a imagem com aquela expressão de alguém que está chegando a um lugar que havia combatido e que está encontrando o que era o que precisava encontrar. Eu estava no altar olhando para aquela cena e senti aquele arrepio subir pelo corpo de novo. No dia em que Roberto e Ana Clara foram recebidos na igreja, ela fez exatamente a mesma coisa. Caminhou até o altar, tocou o manto, fechou os olhos e sorriu. Sem lágrimas dessa vez. Só paz. No 12 de outubro daquele ano, Roberto e Ana Clara foram à Basílica de Aparecida do Norte pela primeira vez. Ele me contou semanas depois. Me disse que, quando a Basílica apareceu no horizonte, da janela do carro, Ana Clara ficou em silêncio por um momento. Depois disse apenas: "É ela. Não é onde ela está. Não é onde a imagem dela fica. Não é o lugar dedicado a ela. É ela." Roberto me disse que quando entrou na Basílica e viu a imagem original de Nossa Senhora Aparecida, a mesma imagem de barro que havia sido tirada do rio pelos pescadores 300 e tantos anos antes, ficou parado por um longo tempo sem conseguir se mover. Perguntei o que havia sentido. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa simples que ficou comigo. Disse: "Entendi o que minha mãe sentia. Não acrescentei nada, porque algumas coisas chegam completas. E a única resposta adequada para elas é silêncio." Há uma conversa específica que tive com Ana Clara que eu nunca contei em nenhuma homilia e que vou contar aqui pela primeira vez. Foi uns 3 meses depois daquele sábado. Roberto havia trazido ela para uma das missas do 12 de outubro. E depois da celebração, enquanto Roberto conversava com alguns paroquianos, Ana Clara ficou sentada no banco próximo ao altar, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sentei ao lado dela.
Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela me olhou e disse: Padre, ela lembra de mim? A pergunta me pegou de surpresa na simplicidade dela. Respondi com honestidade. Disse: Acho que ela nunca esquece de ninguém. Ana Clara ficou pensando nisso por um momento. Depois disse: Então ela estava me esperando desde sempre? Não soube responder de imediato. Depois disse: Talvez seja isso mesmo. Ela ficou olhando para a imagem mais um tempo. Depois disse uma coisa que é a segunda frase dela que carrego comigo, ao lado de parece quando alguém abraça a gente, só que é mais forte. Disse: Então ela sabia que meu pai ia trazer eu até ela. Não acrescentei nada. Porque às vezes a teologia mais precisa que existe está na boca de uma criança de 10 anos que não aprendeu ainda a complicar o que é simples. Nossa Senhora Aparecida sabia que Roberto ia trazer Ana Clara até ela. E talvez soubesse também que ao trazer Ana Clara, Roberto ia encontrar o caminho de volta para algo que havia perdido quando perdeu a mãe. Hoje, sempre que alguém pergunta a ela o que aconteceu naquele dia, Ana Clara responde da mesma forma, sem mudar uma palavra. Eu só senti. Pausa. E quando a gente sente de verdade, a gente sabe. Quero te dizer uma última coisa antes de encerrar esse testemunho. Algo que aprendi naquele sábado e que mudou a forma como exerço o sacerdócio desde então. Passei 20 anos preparando homilias, estudando teologia, lendo os padres da igreja, preparando argumentos que pudessem chegar onde a fé estava fraca ou onde a dúvida havia se instalado. É parte do trabalho. É parte importante do trabalho. Mas naquele sábado, a homilia mais poderosa que aconteceu naquela paróquia foi feita por uma criança de 10 anos que não estudou teologia, que não preparou argumento nenhum, que simplesmente descreveu o que sentia. Parece quando alguém abraça a gente. Só que é mais forte. Aprendi com Ana Clara que há um nível de comunicação que precede toda a argumentação e que é mais eficaz do que qualquer argumento porque não opera no plano da razão, onde as defesas estão montadas. Opera no plano da experiência, onde os muros não chegam. Nossa Senhora Aparecida opera nesse plano. Ela não chega com argumento, ela chega com presença. Uma presença que uma menina de 10 anos descreveu melhor do que qualquer teólogo que já li. E que Roberto reconheceu no segundo em que a filha disse: Você tá aqui? Mesmo sem querer reconhecer. Mesmo resistindo. Mesmo com anos de convicção contrária ainda presente. Porque é assim que ela funciona desde 1699, quando foi tirada do fundo do rio Paraíba do Norte por 3 pescadores que não estavam procurando milagre. Ela não precisa que a gente chegue pronto para recebê-la. Ela chega onde a gente está, e o que ela traz é o que Ana Clara sentiu. Parece quando alguém abraça a gente, só que é mais forte. Eu, que estava ali, que vi tudo, que ouvi cada palavra, que senti aquele arrepio subir pelo meu corpo, posso dizer com toda a certeza que 20 anos de sacerdócio me deram. Há coisas que não se explicam, se vivem. 20 anos de sacerdócio me ensinaram que os milagres mais difíceis de aceitar não são os que envolvem coisas impossíveis acontecendo. São os que envolvem coisas muito simples acontecendo de uma forma que excede completamente o que esperávamos que fosse possível. O que aconteceu com Ana Clara naquele sábado não envolveu nenhuma imagem se movendo, nenhuma voz audível descendo do teto, nenhum fenômeno que qualquer câmera pudesse registrar. Envolveu uma menina de 10 anos tocando o manto de Nossa Senhora Aparecida e descrevendo o que sentiu com uma precisão que desarmou um homem convicto. Isso é tudo. E esse tudo é mais do que a maioria das pessoas recebe em uma vida inteira. Costumo pensar no que os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves devem ter sentido quando a rede voltou com aquela imagem do fundo do rio Paraíba do Norte em 1699. Não era um evento espetacular. Era 3 homens trabalhando de noite que encontraram uma imagem de barro no fundo da água. E aquela imagem mudou o Brasil. Não porque o evento foi impossível, porque a presença que estava por trás daquele evento era real. Era tão real que 3 pescadores anônimos pararam o que estavam fazendo e entenderam que tinham encontrado algo que não tinham palavras para descrever, mas que era inegável. Foi o mesmo com Ana Clara.
Ela não tinha palavras prontas para descrever. Então, usou as palavras que tinha. Parece quando alguém abraça a gente. Só que é mais forte. E isso foi suficiente. Quando as pessoas me perguntam qual é o testemunho que eu carrego com mais força depois de 20 anos de sacerdócio, eu poderia dizer muitas coisas. Poderia falar da cura que não tinha explicação clínica. Poderia falar da conversão que chegou no último momento. Poderia falar de confissões que mudaram o que eu pensava que sabia sobre arrependimento. Mas o que digo sempre é o mesmo. É o sábado de outubro em que uma menina de 10 anos tocou o manto de Nossa Senhora Aparecida e disse: "Parece quando alguém abraça a gente, só que é mais forte. Não porque é o mais espetacular, não é. É o mais simples. E essa simplicidade é exatamente o que o torna impossível de esquecer." Ana Clara não estava fazendo teologia. Estava fazendo o que as crianças fazem antes de aprenderem a desconfiar do que sentem. Estava descrevendo. E naquela descrição estava tudo que qualquer teólogo, qualquer santo, qualquer devoto havia tentado colocar em palavras ao longo de séculos de devoção mariana. A presença de Nossa Senhora Aparecida é real. É identificável. É descritível, se você tiver a linguagem certa. E a linguagem certa, naquele sábado, tinha 10 anos. Eu que estava ali, que vi tudo, que ouvi cada palavra, posso afirmar com 20 anos de sacerdócio. Há coisas que não se explicam, se vivem. E quando a gente vive, a gente sabe. Naquele dia, Deus não escolheu um teólogo para falar. Não escolheu um padre. Não escolheu alguém com argumentos prontos e versículos decorados. Escolheu uma criança de 10 anos para lembrar a todos nós que o coração entende muito antes de a razão aceitar. Há uma pergunta que as pessoas às vezes me fazem quando conto esse testemunho e que merece uma resposta honesta. Perguntam: "Padre, você acha que foi milagre?" Costumo ficar em silêncio por um momento antes de responder. Depois digo o que é verdadeiro para mim. Digo que não me interessa mais a categoria. Milagre implica algo que quebra as leis da natureza. E eu não consigo afirmar que o que Ana Clara sentiu ao tocar o manto quebrou alguma lei da natureza. Posso afirmar que foi real, que foi específico, que foi descrito com uma precisão que excede qualquer explicação que consegui desenvolver em 20 anos, e que mudou de forma permanente a vida de 2 seres humanos que eu pude acompanhar de perto. Se isso é milagre ou não, cada um responde para si. O que posso dizer é o que uma criança de 10 anos disse ao tocar o manto de Nossa Senhora Aparecida. Parece quando alguém abraça a gente, só que é mais forte. E que do momento em que ela disse aquilo até hoje, cada vez que começo a pensar que entendi como Nossa Senhora Aparecida funciona, aquela frase volta. E eu percebo que ainda estou aprendendo. Costumo contar esse testemunho quando encontro pessoas que estão num lugar parecido com o que Roberto estava naquele sábado. Pessoas que chegaram a uma posição doutrinária sólida e que construíram ao redor dessa posição uma identidade que não comporta revisão. Não conto para desconstruir a posição deles. Conto porque há algo no que Ana Clara disse que excede qualquer debate sobre posição doutrinária. Parece quando alguém abraça a gente, só que é mais forte. Isso não é afirmação teológica, é descrição de experiência. E experiência não se refuta com argumento. Experiência só se refuta com outra experiência. Roberto passou anos construindo argumentos contra a devoção de Nossa Senhora Aparecida. E nenhum argumento que qualquer devoto ou padre ou teólogo pudesse apresentar teria chegado onde Ana Clara chegou em 12 palavras. Porque ela não estava argumentando, estava descrevendo. E quando a gente descreve uma experiência real com honestidade, há uma qualidade no que é dito que a razão reconhece antes que a doutrina responda. Roberto reconheceu aquilo no rosto. Viu o momento exato em que aconteceu. Foi quando Ana Clara disse: "Você está aqui?" E a voz dela tinha aquela inflexão específica de quem não está fazendo uma pergunta retórica, mas fazendo uma pergunta real para algo que acredita estar presente. E Roberto não teve resposta. Porque não havia resposta que fosse mais honesta do que o silêncio que aquela filha de 10 anos estava habitando. Quero falar diretamente com quem está assistindo esse testemunho e tem um Roberto na vida. Um pai, uma mãe,
um irmão, um filho que entrou em algum momento numa posição doutrinária ou numa rigidez de fé que criou uma distância entre vocês, que passou a chamar de engano a coisa que você ama, que chegou preparado para uma batalha, em vez de para um encontro. Esse testemunho é para você. Não estou dizendo que Roberto estava certo ou que estava errado na posição doutrinária que havia construído. Estou dizendo que o que separava Roberto da filha não era a doutrina. Era a distância entre a posição e a experiência. A armadura que havia se tornado tão espessa que não deixava mais a experiência chegar. E que Nossa Senhora Aparecida não entrou naquela paróquia naquele sábado para ganhar um debate. Entrou para tocar uma criança de 10 anos que ainda não havia aprendido a construir armadura. E deixou que a criança fizesse o trabalho que nenhum argumento conseguiria fazer. Se você tem alguém assim na vida, não desista de rezar. As orações de Nossa Senhora Aparecida chegam onde a razão não chega, com o tempo que precisa, pela via que ninguém planejou. A mãe de Roberto havia rezado por ele por anos. E numa tarde de sábado em Osasco, a resposta chegou pela filha de 10 anos que ele havia trazido para provar um ponto. Ela não perde uma oração. Se esse testemunho tocou algo dentro de você, escreve aqui nos comentários uma coisa só. Eu quero sentir de verdade. Porque se você escreveu isso, já é um começo. Se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem um testemunho como esse, de pessoas reais, de momentos que mudam tudo. Após aquele sábado, 3 coisas mudaram permanentemente na forma como eu exerço o sacerdócio. A primeira é que passei a prestar mais atenção às crianças durante as missas. Não para gerenciar o comportamento delas, que sempre foi parte do trabalho, mas para observar o que elas mostram quando estão num espaço sagrado, sem ainda ter aprendido a filtrar o que sentem. Há uma qualidade de presença nas crianças em momento de encontro genuíno com o sagrado que os adultos às vezes só recuperam depois de muito trabalho interior. Ana Clara me lembrou que essa qualidade existe, que estava ali o tempo todo, esperando ser vista. A segunda coisa que mudou é que parei de me preparar para homilias do zero, quando sei que algo significativo aconteceu numa celebração. Aprendi com aquele sábado que às vezes a melhor homilia é apontar para o que já aconteceu e deixar que as pessoas integrem. Hoje, toda vez que começo uma celebração e sinto que o ar tem aquela qualidade específica de que algo importante está prestes a acontecer, solto o roteiro que preparei e fico disponível para o que vier. A terceira coisa, que é a mais profunda, é que deixei de tentar explicar Nossa Senhora Aparecida e passei a simplesmente apresentá-la. Porque a melhor apresentação que ela recebeu nos meus 20 anos de sacerdócio foi feita por uma criança de 10 anos em 12 palavras. E qualquer tentativa minha de melhorar aquela descrição seria me afastar dela, não me aproximar. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, cubra você com o seu manto azul. E que você nunca esqueça, ela não nos afasta de Jesus, ela nos conduz até Ele. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A nós bradamos, os degredados filhos de Eva. A nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente e ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.